Pronto, iniciamos a gravação. Certo, vamos começar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar as luzes do Espírito Santo sobre nós esta noite. Ela possa conduzir a nossa reflexão, conduzir também a nossa assessora, irmã Maria Couto. Possa ser uma noite agradável, de reflexão, de crescimento pessoal, também de crescimento para o nosso trabalho de animação vocacional. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. O Senhor nos abençoe e nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gostaríamos de acolher a todos, a todas, vamos nos acomodando em nossas cadeiras, poltronas, que seja em todos os sentidos uma noite agradável. Podemos aí separar o nosso chá, o nosso copo de água, o nosso Guaraná Jesus, né? O suco de cupuaçu para quem tem, enfim, que a gente possa aproveitar, degustar desta noite com a irmã Maria Couto. Só para situar um pouco, né, o nosso caminho que já fizemos. O último encontro foi com o Frei Ivanildo, Papa Francisco, vocações para uma igreja ministerial e servidora. Então, foi o último encontro, né, a temática na área da eclesiologia. E agora nós temos com a irmã Maria Couto o tema da psicologia. A temática da psicologia é muito importante no acompanhamento vocacional para a nossa formação humana, diria, né? Temos aqui diversos ministérios e vocações aqui nesse chat, nessa reunião, nessa escola vocacional, e a psicologia, ela é muito importante para o nosso autoconhecimento, como lidar com as nossas questões pessoais, vocacionais, existenciais, como lidar com algumas questões também em relação ao outro, à família, à igreja, né? Então, a temática da psicologia, nesse sentido, é bem ampla e, assim, muito importante para nós. A temática que a irmã Maria Couto irá trabalhar nessa noite, vocação, cuidar de si para cuidar dos outros. Porque, essencialmente, o trabalho vocacional é despertar, ajudar os jovens, né, adolescentes, a descobrirem a sua vocação, o seu chamado. E eu creio que isso se dá, esse despertar vocacional se dá quando também nós nos encontramos enquanto chamados, enquanto vocacionados e vocacionadas. Então, saber cuidar de si para poder cuidar dos outros. Se a gente não sabe cuidar de nós mesmos, como é que a gente vai poder ajudar, contribuir, orientar alguém, né? Então, é muito importante que nós estejamos bem conosco. Não é só um bem-estar, né? Mas no sentido, assim, de se conhecer, de saber de nossos dons, qualidades, nossas capacidades. É um pouco essa a temática da irmã Maria Couto nessa noite. Irmã Maria Couto, que é das irmãs missionárias do Santo Nome de Maria, é psicóloga, então atua em várias áreas, né, na gestão de pessoas, avaliação psicológica, práticas integrativas, acompanha juventudes, acompanha a vida religiosa, é assessora, né? Esses dias tivemos um encontro pela Escola Vocacional do IPV, com a assessoria da irmã Maria Couto, foi muito bom aquele encontro, né? E é missionária atualmente no Amazonas. Muito bem-vinda entre nós, irmã Maria Couto, sinta-se em casa. Nós temos aí o tempo de mais ou menos até 10 horas, 22 horas, né? Mas eu acho que vamos criando aí, não sei, uma interface de diálogo, de conversa, exposição, pergunta, interação,
Pode-se também, ao final, deixar um espaço para perguntas, para interação com os alunos aqui, né? Com a escola vocacional, tá bem? Sinta-se em casa, Irmã Maria Couto, e desde já nossa gratidão pelo sim a participar desta escola. Obrigada. Então, como dizia, como era do Congresso Missionário do Amazonas para o Mundo, né? Então, aqui de Manaus para o mundo, da Igreja de Manaus para o Brasil, né? Que a gente está aqui. Agradeço o convite e também a confiança nesse trabalho, né? Eu costumo dizer que eu sou psicóloga por vocação e por missão, né? Não vejo a minha... Hoje eu não consigo me ver irmã Maria sem ser psicóloga, nem psicóloga sem ser irmã Maria. Então, assim, são duas coisas que vão se encontrando na minha vida. Eu fui encontrando o meu ministério dentro desse espaço de escuta das pessoas. Ou seja, quando eu fiz a escolha, o discernimento para a minha profissão estava muito claro, essa dinâmica de ajudar as pessoas a tomarem a sua vida nas mãos. Eu acho que não tem nada mais libertador do que uma pessoa que tem o comando da sua vida, né? Quando a gente vai se tendo nas mãos, a gente tem condições de poder ajudar outras e outros a se verem e a se tomarem nas mãos, né? Então, um pouco nessa dinâmica, eu acho que é pertinente essa temática, cuidar de si para cuidar do outro, né? Porque nós somos experts, eu sei que aí tem padres, irmãs, leigos e diversos ministérios, né? Nós somos experts em querer cuidar do outro, mas nunca temos tempo para cuidar de nós, né? Até porque cuidar da gente parece que é privilégio e vai contra, né, as nossas prioridades ou até os nossos votos, quando é o contrário, né? Eu quero começar com um pequeno texto, né, que depois vocês vão receber. Eu costumo não mandar o material antes, porque eu sempre tenho uma pequena dificuldade de nunca terminar os slides até o fim. Não sei se é porque eu faço demais para não, né? Mas eu quero também que vocês se sintam muito à vontade de levantar a mão, de interagir, para que a gente possa não fazer algo cansativo, né? Lembrando que a gente vai olhar para a gente, né? A gente vai se olhar, a gente vai se conectar com a gente mesmo para entender também a dinâmica do nosso ministério. O texto ele diz assim: vive o teu momento, rega o teu dia com o que é bom, com o que te edifica, tece a tua paz, constrói as tuas pontes, segue o teu coração, sonha e planta os teus jardins, floresce a tua alma e colhe as flores da tua vida. Então, por que eu trouxe esse texto? Nós somos uma geração de pessoas que corremos demais, né? E às vezes, ou quase sempre, não temos tempo de curtir o momento, de estar inteiras naquilo que nós fazemos, né? Fazemos 1001 coisa ao mesmo tempo, chegamos no final do dia cansados e saboreamos muito pouco daquilo que a gente faz. Então, esse texto quer nos ajudar a estarmos inteiras nesse momento aqui, né? Eu sei que eu estou falando com um monte de câmarazinha fechada, mas eu sei que atrás delas eu espero que tenham pessoas que não estejam com ela fechada porque estamos fazendo outras atividades, né? Que já é um dos nossos hábitos ou mau hábitos, né? Não estarmos inteiras naquilo que a gente faz, né? Então, assim, se a gente pode tá abrindo a porta, tocando violão, comendo farinha e tomando açaí, a gente faz tudo ao mesmo tempo. Porém, se você chegar no final e perguntar qual é o sabor, a gente não sabe o sabor de nada, porque a gente fez tudo ao mesmo tempo, né? Então, esse primeiro momento é para a gente se perguntar, né? Quem sou eu? É uma pergunta básica, né? Que os filósofos dizem que é a pergunta que a gente vai passar a vida toda para responder, né? Quem sou eu? O que eu faço? De onde vim? Por que estou onde estou? Fazendo o que estou fazendo? Né? Talvez são perguntas que a gente não tira muito tempo para olhar para elas. E eu começaria com a pergunta, né?
É possível alguém cuidar dos outros se não se cuida? Qual a qualidade desse cuidado? Quando Jesus é questionado sobre qual é o primeiro e grande mandamento, a resposta dele é bem enfática, né? O primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, a condição básica para amar alguém é você se amar. E se amar requer ser capaz de se cuidar. Quem não se ama não é capaz de amar ninguém. E quem não se conhece também não tem condições de se amar. Né? A gente fala, só se ama aquilo que se conhece. Então, se você não se conhece, meu irmão, minha irmã, como é que você vai se amar? Se você não dá nome para aquilo que você sente, para aquilo que você vive, como é que você vai se amar? Né? E aí a gente olha um pouco a partir do que diz o nosso querido Zé Vicente, quando ele faz um convite bem inusitado numa das suas músicas, que a gente pode ir refletindo depois, né? Se cuidar é você ser capaz de falar de você. E talvez esse é o exercício mais difícil que o ser humano tem, que é falar de si. Falar dos outros é bom demais, é fácil demais. Agora, quando se trata de falar de si mesmo, aí o negócio pega. Né? Então, o Zé Vicente ele fala, vem, me fala de você. Desta amizade mais querida, desta ansiedade de amar de novo, desta vida, desta tua vida doada ao povo. Vem, me fala tu de esperança. Deste novo ser criança, desta paz sem ser bonança, desta luta para vencer. Vem, me fala de você. Eu acho que o Zé Vicente ele vai nos questionando e nos desafiando, né? Vem, me fala de você. Para quem você está falando de você? Com quem você está falando de você? Quem é que sabe sobre você? Quem é que só ao escutar a tua voz vai saber se tu está bem ou não? Né? Com quem você tem intimidade? Quando a gente está falando de intimidade, e aí a gente, né, na vida religiosa, na vida sacerdotal, essa palavra é até meio complicada, né? Falar de intimidade, né? E quando a gente está falando de intimidade, a gente não está falando apenas de intimidade sexual, de intimidade afetiva, nós estamos falando de intimidade de ser gente, de ser pessoa, de estar conectado. Onde não há intimidade, não há amor. Onde falta intimidade, falta amor. Né? E o padre dizia que nós estamos aqui como animadores vocacionais, porque nós temos essa missão de ajudar os jovens a se encontrarem vocacionalmente. E eu diria para vocês que o nosso grande desafio é ajudar os nossos jovens a entender que eles não têm vocação, eles são vocação. A vida é vocação. E nós estamos falando, ajudar o jovem a descobrir a vocação. Não, a gente tem que ajudar o jovem a se descobrir como pessoa, nas suas qualidades, nos seus dons, e entender que a vida, essa grande vocação, ele precisa encontrar o meio, a forma e o jeito que ele vai entregar essa vida, que ele vai entregar essa vocação. Né? Você quer ferir um jovem, quer ferir uma pessoa, é dizer que ele não tem vocação. Dizer que uma pessoa não tem vocação é dizer que ele não tem vida. Porque a vida é vocação. E eu preciso ajudar o jovem a cuidar da vida, a amar a vida. E automaticamente ele vai se descobrindo nesse lugar, nas tantas realidades que pede vida. Quando eu me descubro como a minha vida é uma vocação, e nós falamos muito, o nosso primeiro chamado é a vida, nossa primeira vocação é a vida. Mas o quanto que a gente está cultivando essa vida? O quanto que está fazendo sentido viver essa vida? E qual é a qualidade com a qual a gente vive essa vida? E aí, meus irmãos, chega um momento que nós, que eu, que vocês, vamos nos dando conta
de que a gente não se conhece de verdade. Que a gente não sabe quem a gente é. Às vezes eu digo para os casais, vocês estão mesmo iludidos, né? Vocês acham mesmo que vocês conhecem a mulher ou o marido que vocês estão. Irmã, a senhora está casando, discorde. Eu falei, não, eu só estou falando a verdade. Tu não sabe com quem tu está dormindo. Tu sabe que tu está dormindo com a mulher, está dormindo com um homem, está dormindo com outra mulher ou com outro homem, sei lá. Mas quem é essa pessoa que está ao teu lado? Quem de fato ela é? Nem ela mesma sabe quem ela é. Então, quando a gente vai tomando consciência de que a gente conhece várias pessoas, vários lugares, até mesmo várias línguas, mas a gente não se conhece, não conhece a linguagem principal, que é a sua linguagem, que é o seu jeito de ser. Gente, eu faço assim a experiência muito interessante quando a pessoa chega no consultório e ela fala de um monte de coisa. Eu falo assim, dá nome para esse sentimento. Dá nome para esse sentimento. E aí, para a gente começar esse nosso encontro, claro que a gente não vai ter condições de se apresentar aqui. Eu quero que a gente traga como lugar de se ver, de se olhar. A gente sabe que o nosso coração ele é só um músculo, né? Que está aí batendo, que nos mantém vivo, que é um guerreiro, né? Mas que a gente também associou o coração a esse lugar onde guarda as tantas coisas, o lugar das nossas memórias. Nós sabemos que não é no coração. A gente associou culturalmente que o coração é o lugar dos afetos, o lugar das memórias, dos sentimentos. Então, eu queria pedir para vocês aí, todo mundo tem caderno, tem papel, tem folha. Vocês vão me desenhar aí 2 corações. Tá? Eu queria pedir para vocês desenharem 2 corações agora. Aí no caderno, no papel, na folha que vocês estão. Escrevam aí, desenhem aí 2 corações, por favor. Só não precisa, faça o desenho aí, coração como vocês aprenderam a desenhar na escola, ou os que são mais arteiros aí, desenhem 2 corações. Já fiz. Quando eu estou no grupo com o pessoal, a gente faz os corações aqui de tecido, faz coração, leva o coração pronto, mas aí eu não tenho como fazer esse coração para vocês, ok? Então, vocês têm aí o coração 1 e o coração 2. Agora, vocês vão escrever no primeiro coração. Olhe para esse coração. Você vai escrever no coração o que vir na tua mente, sentimento, pessoas, realidade que você tem vivenciado, que você tem experimentado nos últimos dias. Do que o seu coração está cheio? Como está o seu coração? Qual é o ritmo que ele está batendo? Como você está aí hoje? Qual é o sentimento que está mais forte? Vai colocando tudo no coração. Como anda os seus relacionamentos, como que anda a sua missão, tudo. Enquanto tiver espaço nesse coração, coloque aí dentro. Sentimentos, emoções, alegrias, esperanças, desencanto, encanto, tudo que cabe no coração. E vai tentando experimentar, vivenciar. Não é só escrever. Esse é o momento que você está olhando para você. Imagine que você está se revisitando agora, fazendo uma viagem para dentro de você. Né? Quando a gente vai fazer a viagem, a gente geralmente vai enchendo a mala. Agora a gente vai se olhar, entender como é que a gente está para essa viagem. O que a gente vem acarretando há tanto tempo nos lugares, as tantas histórias, as tantas coisas que a gente foi vivendo, que foi marcando o nosso coração. Nosso coração é essa grande coxa de retalho que está aí marcada
e cicatrizada com os tantos retalhos das experiências, dos sentimentos, alguns que são só cicatrizes, outros que ainda são dores, né? Que a gente precisa olhar para eles, que a gente precisa se olhar. Todo mundo já escreveu? Tente olhar para esse coração que vocês escreveram, veja como é que ele está, como é que você se sente olhando para ele. Que sentimento ele te desperta ao olhar para esse coração? Quando você se olha aí nesse coração, imagine que o teu coração é o teu retrato. Como é que você está se sentindo olhando para ele? Qual é o ritmo que ficou esse coração agora? Alguém gostaria de dizer? Irmã Maria, quando eu olho para o meu coração, eu fico contente com ele. Porque ele tanto é capaz de sentir decepção, raiva, tristeza, mas ele tem muito mais amor, muito mais alegria, a capacidade de dialogar, de se doar. Então, fiquei contente. Obrigada por proporcionar este momento de olhar para mim. Uhum. Quem mais? Ao escrever o que a senhora foi pedindo, eu fui lembrando das sensações de hoje, das emoções que me passaram hoje. Dei uma acelerada aqui, uma apertada. Meu pai vai fazer uma cirurgia amanhã, então a emoção mais forte hoje acho que foi essa atenção, né? Essa tensão, né? E ao mesmo tempo uma esperança de dar tudo certo na cirurgia e que ele não precise mais de nada depois, né? Mas deu uma acelerada boa aqui. Uhum. Se você fosse dar nome para esse acelerado aí, o que você diria? Qual o sentimento que resumiria essa aceleração, esse ritmo mais rápido do seu coração? Ansiedade. Ansiedade. Acho que é o que define mais assim, essa acelerada, né? Uhum. A ansiedade é um sintoma. O que está vindo antes da ansiedade? Bom, eu não consigo definir, né? Mas assim, apreensão. Acho que talvez seja isso, apreensão. Qual é o sentimento que nos causa apreensão, insegurança? Medo. É o quê? Medo. Medo, né? Então, assim, veio lá essa reação da ansiedade, mas atrás dessa ansiedade tem um medo, tem uma insegurança, o que vai acontecer, ao mesmo tempo que eu estou confiante, eu estou acreditando, eu estou rezando, mas lá no fundinho tem um medo, que acelera, medo do que vai acontecer, eu não estou no controle, né? Nesse momento que eu tenho que confiar em outras pessoas que estão no controle, não sou eu que estou no controle, né? São os médicos e é Deus que está no controle. Então, assim, eu me conectar com esse ritmo acelerado, porque esse ritmo acelerado do meu coração, né? E aqui é o coração mesmo, porque o sangue vai ter que agir mais rápido. Todo o nosso corpo, todo o seu corpo, né, se movimentou em torno desse sentimento predominantemente que está aí, que é o medo. Eu não sei, é algo que foge do meu controle. E aí isso vai me gerar uma ansiedade, isso vai me gerar uma insônia, né? Tudo são sintomas, mas tem uma causazinha aí que é o medo, porque não estou no controle. Tá bom? Mas está tudo bem, vai ficar tudo bem. Quando você olhar e dizer assim, eu estou aberto e pronto, confiando nas pessoas que são capacitadas para fazer esse trabalho, porque eu tenho outras capacitações, mas não essa, porque nessa eu não sou médico.
Então, se eu ficar aqui do lado do meu pai agitado e nervoso, né? Até porque a gente vai transmitindo isso para outra pessoa, né? Também os nossos medos e as nossas inseguranças, né? Então, trabalhar, tomar um chazinho aí hoje à noite, até amanhã, um chazinho de camomila, se faz o seu tipo, vai te ajudar bastante, tá bom? Quem mais, gente? Como é que foi? Como é que é estar, olhar para o seu coração, olhar para a sua vida, para o ritmo que você vem emplacando na sua vida, aí no seu dia a dia? À medida que fui escrevendo, o coração quase transbordou, né? Mas assim, o que está aqui em grande peso mesmo é a questão do meu estresse mesmo, preocupação, inquietação. Também tenho medo, teve decepção, coisas que foram vivenciadas agora e coisas que ainda estão por vir. Então, tem muita inquietação, muita preocupação e às vezes é sufocante. Então, quando olho o coração, tem aquele sentimento de esperança, mas ao mesmo tempo é bem sufocante. Uhum. E também eu também colocava raiva, né? Foram sentimentos que foram me preenchendo ultimamente, né? Mas também eu tive sentimento de piedade e teve também amor, né? Uhum. Mas o que está prevalecendo mesmo aqui é inquietação, é anseio, é estresse, é preocupação e o medo também. Ou seja, está uma vitaminada aí, né? Sim, está assim. Não é nem uma salada de fruta, porque uma salada de fruta tu consegue perceber aonde está o mamão, onde está o melão, onde está o limão, tu consegue separar o sabor de tudo. E aí, quando está uma vitaminada, né? O pessoal chega, não sei como é que é aí para vocês, nas regiões de vocês, mas é que o pessoal fala, me dá uma vitaminada mista, né? Ou Sim. seja, tu não sente sabor de nada, tu não sabe nem o que foi batido naquele negócio, né? Agora, quando tu fala assim, me dá uma salada de fruta tu ainda consegue sentir o sabor de algumas frutas. Então, me parece que esse coração aí está vivendo um momento de uma vitaminada regada com os pó de guaraná, ou talvez um cadinho de açaí aí nesse negócio todo, né? Está deixando bem acelerado essa pessoinha que está aí do outro lado, né? E que precisa encontrar um tempo para sentar e respirar e dizer assim, não, o que tudo meu coração dá conta de carregar, porque o nosso coração está cheio, está em excesso, né? E aí tudo que está em excesso é falso. Tudo que está em excesso é pesado. Tudo que está em excesso na nossa vida não é verdadeiro, né? A vida ela já foi criada, já foi nos dada com uma leveza. O que veio depois foi a gente que foi aí no ritmo, na dinâmica do dia a dia, que a gente foi colocando e adicionando mais coisas aí dentro do nosso coração, né? O Tony Robbins, ele fala assim, sempre que você levantar de manhã, debata aí no seu coração e diga para ele, obrigado, meu gigante, porque enquanto eu dormia, você trabalhava. Porque se ele parar à noite, amanhã tu não acorda, né? Mas ele foi dormir, às vezes, sobrecarregado com tanta coisa. Aí nós temos as hipertensões, a pressão alta, menino com 32 anos infartando, né? Por quê? Porque tem excesso, tem correr demais. E aí a gente precisa olhar e dizer assim, rapaz, eu preciso dar uma parada para fazer uma limpeza, fazer um check-up no coração, né? Então, aí, assim, é bom ir dando nome, separando, vendo que tem... E com toda tranquilidade, gente, com toda leveza. Eu sei que nós somos aqui irmãs e padres e leigos, mas a gente, às vezes, cria uma humildade, uma falsa humildade que não é verdadeira. A gente tem raiva, sim, a gente tem momento que a gente tem ódio também, tem um monte de frustração, tem mágoa, tem alegria, né? Mas isso também faz parte do nosso dia a dia. E quando a gente nega isso, o nosso coração se torna mais pesado. Às vezes a gente tem que sentar e sentir essa raiva, falar, caramba, por que veio essa raiva? E a raiva nunca é de ninguém, tá, gente? Não adianta a gente falar assim, ó,
aquele padre ou aquela irmã me deixou com raiva. Não, não deixou tu com raiva, não. Ele só acionou uma raiva que está aí dentro, já. Entende? Ai, mas a irmã Maria me deixou com muita raiva. Eu não estou nem sabendo que tu está com raiva. Agora, se me incomodou, se me inquietou, é algo que é meu, que a outra pessoa conseguiu atingir, tocar, acessar essa dor que está aí, né? Eu costumo dizer aqui para o jovem, olha, presta atenção, incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Se você precisar de uma ajuda para a gente olhar para isso, me chama que a gente senta e olha para isso. Mas se está doendo, está incomodando, sabe? Liga lá, irmã, a senhora tem um tempinho, pode me escutar, né? Que a gente vai escutar. Às vezes é 1h da manhã, eles estão saindo aqui de casa, mas é naquele momento que eu preciso escutá-los, porque tem dor, tem sofrimento, né? Então, incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Mas também te trouxe leveza, te trouxe felicidade. O outro também conseguiu acessar esse espaço de leveza, né? O Lacan vai dizer, o outro é o meu espelho. Quando a gente está diante do espelho, a gente não tem como dizer que é mentira. Tem como eu chegar lá e olhar assim, ó, esse cabelo não é meu? Não tem, é meu. Né? Então, o que o outro, né? O que o outro está me espelhando? Né? Como que o outro está espelhando, às vezes, acessando essa dorzinha ou esses sinaizinhos, esse sentimento que, por alguns momentos, a gente talvez não deu conta de lidar e a gente colocou no porão, colocou embaixo do tapete, colocou no coração. Fala, Reinalda, querida. Desculpa que eu estou falando aqui igual a matraca. Boa noite. Eu coloquei no meu coração muita tristeza. Esse mês para mim foi de muita tristeza, né? Fez 1 ano que eu perdi um filho, e nesse mês também ele fazia aniversário. Mas no meio de tudo isso veio uma alegria. Uhum. Vem a alegria de poder servir, de poder viver, de poder lutar contra essa tristeza. Porque não é fácil, cada dia é uma luta, porque eu gosto de falar que eu fui só uma escolhida para passar por essa dor. Não é toda mãe que teve essa escolha, que foi escolhida por Deus. E eu fui, mas ainda não estou tentando acostumar com esse sofrimento, com essa dor que eu levo no meu rosto, né? Nas pessoas que me veem, às vezes eu tento encontrar alegria no meio de tudo, mas tem pessoas que me olham como um motivo de tristeza, de que eu sou uma pessoa que é forte, e eu não me encontro essa pessoa forte. Não me encontro essa pessoa forte. Talvez eu possa passar essa pessoa forte para os outros, mas eu não me acho. Eu tenho motivo de alegrar, muitos motivos de alegrar, eu coloquei, de alegria, de realizações, de amor, mas no meio de tudo me encontro numa solidão. Embora mostre muita alegria nos encontros que eu estou com as pessoas, no sorriso, mas eu sinto essa solidão. Eu moro hoje só, né? Ele era o meu único filho que ainda não era casado, e que todo dia ele tinha aquela comunicação comigo. E ainda por não acostumar, ainda sinto, porque foi numa forma triste, foi tirado, né? Não foi natural de Deus. Aí é uma coisa que você vai se dando, vai saindo do luto, eu acho que é agora que eu estou saindo, porque fez 1 ano. É isso. Aí o meu coração está cheio de tudo, mas o que sufoca é essa tristeza. Só que no meio de tudo, eu não encontro ódio, nem mágoa. Só agradecimento a Deus. É diferente. Tem hora que eu me pergunto assim, eu queria encontrar um pouco de ódio para ver, porque acho que de tudo a gente tem que ter um pouquinho, mas eu não encontro. Eu só busco no meu coração, mais que eu procuro é a paz. E vem sempre o sofrimento, né? O Deepak Chopra, ele fala assim, às vezes o que nos pesa, porque nós, na nossa crença, na nossa educação, nos nossos processos, né, de educação na fé, de educação humana, de educação familiar, nós aprendemos, nós somos humanos, né? E somos humanos. Mas o Deepak Chopra, ele fala assim,
Nós somos seres divinos fazendo aqui na Terra uma experiência humana. Vai falar, irmã, tu tá doido, Deepak Chopra também. Mas se nós acreditamos e nós aprendemos também que nós somos imagem e semelhança de Deus, somos divinos. Né? O salmista vai dizer, vocês não são deuses. Vocês são um pouquinho menor do que os anjos, mas cheio de graça e de valor. E o Deepak Chopra ele vai continuando dizendo assim, o que nos causa sofrimento é porque dentro da nossa humanidade nós somos apegados. E o apego sempre vai trazer tristeza. Porque a gente quer reter, a gente quer segurar. Né? E aqui eu não vou ser ingênua de dizer que eu não compreendo a dor de uma mãe, até porque pela lei, digamos assim, natural, a gente fala, não, né? Pela lei natural, nenhuma mãe vai enterrar um filho, essa coisa toda. Também são crenças, são situações que a gente foi aprendendo. E esse tipo de crença vai nos gerando também sofrimento, vai causando sofrimento. Agora, quando, por mais difícil, por mais duro que esteja sendo para você a dor da saudade, da presença não física, da ausência dele aí no teu dia a dia, como que é para a gente compreender, e aqui a gente não vai olhar a forma que foi que a coisa aconteceu, que aí vai te trazer raiva, vai trazer mágoa, vai trazer uma série de coisas, mas entender que com a idade que ele tem, ele fechou um ciclo. Que aquilo que ele viveu aqui, nem mesmo a morte vai tirar dele. Porque é um legado dele, é uma marca dele. Né? Então, assim, entrar um pouco nessa dor, sentir essa dor como mãe, né? E a gente compreendendo que quando a gente está nessa dinâmica do puramente humano, a gente quer segurar, a gente quer reter. Né? Aqui eu tenho algumas, inclusive da minha congregação mesmo, eu falei, menina, vou lá para a minha provincial esse dia, diga para fulana que ela precisa liberar a mãe dela para ela ir. Porque a senhora já está com quase 90 anos, vegetando numa cama e não morre. Por que será que não? A gente precisa liberar. Porque às vezes a gente quer ficar com a pessoa a qualquer preço, mas a gente não pergunta qual é a dor dessa pessoa nesse qualquer preço. Né? Não estou dizendo que é o caso do teu filho, mas de entender que você não perdeu um filho. Você o devolveu para o lugar da onde ele veio. Devolveu para o Criador. A nossa fé vai nos dizer, né, que ele foi devolvido, né, para o Criador. E aí é uma dor que está aí, a dor da saudade, a dor da ausência, que faz parte do processo do luto. E que aí você precisa do seu tempo para viver esse luto. Né? E, assim, não precisa ser forte o tempo todo. São Paulo também diz, quando sou fraco é que sou forte. Eu amo essa frase de São Paulo. Porque quando a gente se encontra na nossa fragilidade, quando a gente verdadeiramente entra dentro da nossa vulnerabilidade, talvez o que nos cause mais dor é porque a gente quer ser forte o tempo todo. Porque a gente quer ser super-homens, super-mulheres o tempo todo. E aí a gente não entra na nossa fragilidade. A gente não entra na nossa vulnerabilidade. Né? Os homens que estão aí, quem de vocês não foi educado assim? Homem que é homem não chora. E se chorar, vai apanhar de novo. Não, vocês não são só homens, vocês são humanos, vocês são pessoas que também têm dor, que também têm sofrimento, que vai lá, entra embaixo. E se chorar, tem que chorar embaixo do chuveiro, que é para sair assim, com o olho lindo, belo, maravilhoso. Não, eu sou na minha fragilidade, entrar na minha vulnerabilidade. Né? A Brené Brown, ela tem um livro que A Arte de Ser Vulnerável. Gente, é fantástico. Né? Que é você se entender na sua vulnerabilidade. Quando você abraça a sua vulnerabilidade, quando você abraça os seus limites, você se encontra a sua força. Né? E a gente sair desse lugar de querer o tempo todo dar conta de tudo, ser super-homem, super-mulher. Não, hoje eu dou conta disso. Hoje eu vou dar conta só de dormir, tá tudo bem. Mas tu
está doida, Maria? Como é que eu vou me permitir dormir? Não posso. Não, se permita. Né? Qual foi o último dia que você colocou as pernas para cima, deitou na rede, tipo, deixa a vida me levar? Ah, mas isso não dá, né? Não dá porque não é prioridade para a gente. Né? Não é prioridade descansar. Não é prioridade a gente sentar. Claro que para algumas pessoas isso é hobby, tá tudo bem, tá tudo certo. Não é prioridade a gente sentar na sala só para ver um filme sem não fazer nada. Se sentar lá, tem que levar o crochê, tem que levar a toalha, tem que levar não sei o quê. Ou seja, a gente não está inteiro em nada, gente. E quando a gente não está inteiro, a gente está cansado. E aí vocês têm aí o autor, agora é um coreano, que está escrevendo sobre a sociedade do cansaço. Né? E a gente está cansado de fazer muita coisa. E aí, no final, a gente não saboreia nada. A gente faz tudo correndo, a gente faz tudo com pressa. A gente está aqui, mas a nossa cabeça já está bom. Amanhã cedo, tem que levantar cedo, tem missa. A Ana Maria não fala demais, termina às 10 horas, porque a gente... Para vocês é 10, para mim é 9, né? Então, eu tenho uma hora de ganho, né? Então, assim, quanto que a gente está... Não, agora eu estou aqui para viver e para fazer essa obra. Mais alguém, gente? Senão a gente passa para frente. Mas eu quero que vocês fiquem com essa imagem do coração. Olhe se o seu coração está com excesso. O que está em excesso no seu coração e na sua vida? E todo excesso, ele não é verdadeiro. Seja excesso de comida, excesso de peso, excesso de sono, excesso de gordura, tudo que tiver em excesso na nossa vida, né? Ele está nos desarmonizando. Olhar para o nosso coração vai nos levar a um processo de nos despir, né? Nos despir das armaduras, nos despir das crenças, nos despir das pseudo-verdade que a gente foi acolhendo o tempo todo, nos despir dessa fala, não porque nós somos mulheres guerreiras, mulheres fortes, homens e mulheres que dão conta de tudo. Não! Tem hora que a gente não precisa de dar conta de nada. Se a gente der conta de cuidar da nossa vida, parabéns. Se a gente der conta de se olhar, de viver com leveza, a gente vai ser testemunho de leveza para outras pessoas. Né? Acompanhando uma jovem, ela olhou para mim e disse assim... quando eu estava acompanhando, ela estava ainda na faculdade. E eu falei, olha, a tua prioridade agora é a faculdade. Você pode vir para os encontros, pode vir aqui, eu vou te acompanhando individualmente, no seu projeto de vida, mas não tenha a preocupação de querer vir para a casa das irmãs agora. Se quiser vir ficar final de semana, se você quiser vir ver o trabalho, acompanhar, tudo bem. Mas eu não quero que você tenha essa responsabilidade, que agora você precisa fazer um discernimento. O teu discernimento principal agora é a faculdade. Você tem um TCC pela frente. E aí, não sei que raio que deu, que essa menina foi num evento, encontrou umas irmãs e falou que queria ser irmã e tal. E aí, mas ela só que estava fazendo faculdade. A nossa pressa, às vezes, mata. A nossa pressa, às vezes, desencanta a vocação. E aí as irmãs falaram, não, pode vir morar com a gente, você termina a tua faculdade, a gente te ajuda a pagar e tal. E a menina foi. Qual o problema? Todas as irmãs trabalhavam fora. Todas as irmãs trabalhavam fora. E ela ficava em casa sozinha. Ela ficou 6 meses e voltou para a casa dela. E aí ela me encontrou e disse assim, Maria, eu abri mão de um monte de coisa para estar com as irmãs, mas elas não abriram mão de nada para estar comigo. Então, gente, quando a gente está... Primeiro, a gente tem que começar a perceber do que a gente precisa abrir mão para estar com a gente mesmo. Às vezes, a gente precisa colocar na nossa agenda
prioridade. Eu tenho na minha agenda agora, depois das duras penas, eu aprendi. Um domingo eu coloco lá, irmã, a senhora pode dar o domingo? Posso? Não, já tenho compromisso. Não tenho nada, mas eu tenho compromisso comigo. De ficar em casa, eu amo cozinhar, de cozinhar o que eu gosto, de fazer... Claro que as minhas irmãs adoram, né? Porque elas não gostam muito de cozinhar, e como eu gosto de cozinhar, né? Então, assim, cozinhar para mim é terapia ocupacional, né? Então, assim, eu paro para fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer. Você já descobriu qual é a coisa que é prazerosa para você? Né? Outra coisa, são palavrinhas que aí, às vezes, no mundo religioso, falar de prazer, a gente já liga o negócio à questão sexual. E daí? Às vezes, quando você está com sede, até um copo de água. Tem coisa melhor, mais prazerosa, do que tomar um copo de água bem gelado, quando você está com bastante sede. Ou então aquela limonada geladinha, quando você está com muita sede. Só que a gente quase não tem tempo, gente. A gente não se dá o tempo de sentir prazer, sabor, gosto na vida. Né? Quando a gente estuda dentro das práticas integrativas na medicina germânica, por exemplo, as doenças que a gente vai tendo físicas, na medicina germânica, no olhar mais das medicinas orientais, ele sempre vai ter um sentimento ou um órgão que está sendo afetado e o sentimento que está causando esse adoecimento. Né? Por exemplo, diabetes. Né? Está pré-diabético. O que está faltando? Qual é o doce que está faltando? Qual é o sabor que está faltando? Está faltando sabor na vida, né? Na medicina germânica, diabetes é um pouco ausência de amor próprio. Não é ausência de amor aos outros, é ausência de amor próprio. Então, nesse olhar para o nosso coração, a gente precisa ir se despindo e se perguntando o que está em excesso, o que está demais, o que eu preciso abrir mão. Se eu tivesse que eliminar algumas coisas do meu coração, da minha vida, o que eu estaria eliminando? Quando eu olho para o meu projeto de vida, né? Até porque nós somos, a grande maioria que são animadores vocacionais, são pessoas que têm aí, com certeza, se não tem o seu projeto de vida escrito, pelo menos tem ele rascunhado. Quando eu olho para o meu projeto de vida, como que eu me vejo? Imagine que o seu projeto de vida é um pouco o seu raio-x, o raio-x da sua vida. Como é que você se vê nesse raio-x? Que leitura você faz de você mesmo? Às vezes, quem está externamente a nós consegue fazer uma leitura, claro que cada um a partir da sua ótica, daquilo que a gente está entregando. E a outra pergunta é, com tudo que está no meu coração, o que é que eu estou entregando para as pessoas? Qual a qualidade da minha entrega? Quando a gente está trabalhando com a psicologia mais sistêmica, a gente vai dizer assim, cada pessoa só dá o que tem. Cada pessoa só entrega o que tem. E aí, nessa sua lista, quando você olha o que é que você está entregando? O que é que você está tendo para entregar? O que você está entregando para sua família, para sua comunidade? Porque com a mesma, às vezes, aquilo que a gente está entregando, a gente também tem dificuldade de receber. Porque aí a gente entrega demais e aí depois vem a frustração. Porque eu entreguei tanto e não recebia na mesma proporção. E isso vai gerar cansaço, isso vai gerar frustração, isso vai gerar desencanto. Né? Então, assim, o que eu tenho entregado nesse meu ritmo de vida? Tem um texto que vocês vão receber também, que ele diz assim, ó, conquistar um coração de verdade dá trabalho, requer paciência. É como se fosse uma colcha de retalho
que você aplica uma renda com amor, com paciência, né? É como se você estivesse cuidando de um jardim, cuidando de uma criança. Dentro de cada um de nós, dentro de cada adulto que estamos aqui, há uma criança livre e uma criança ferida, uma criança machucada, que não recebeu aquilo que desejava, aquilo que esperava, né? Eu falava esses dias para uma jovem, eu sei, eu entendo que você tinha uma esperança, uma expectativa da mãe que você tinha na sua mente, no seu afeto. Mas a mãe que você tem é essa. Não é a mãe que você desejou, não é a mãe que você esperava. Às vezes a gente vai cheio de expectativa. E aí eu vou dizendo, uma das coisas que eu tenho assim, praticamente me convencido, gente. Sempre que criamos expectativa, nos frustramos. Eu prefiro ter perspectiva. Eu prefiro estar mais aberta a acolher aquilo que o outro tem para entregar e não tanto aquilo que eu espero. Porque quando você cria uma expectativa, a expectativa sempre vai estar aqui. O outro vai entregar isso aqui. Então vai ser frustrante. Né? Ah, mas aquele professor tinha aquele currículo, mas a entrega dele foi difícil porque ele não deu conta de responder às expectativas que a gente criou. Ah, quando estava namorando era tudo tão bom, só que quando a gente criou uma série de expectativas para o casamento, e aí quando a gente foi morar junto, a gente descobriu que não era tudo isso, que era só na nossa cabeça. A gente vem para o convento ou para o seminário, mas cheio de expectativa, tudo tão romântico, e quando tu chega lá, tu fala, caramba, esse povo é normal, tem problema, briga, xinga, dorme sem falar com o outro. Não, irmã, isso não acontece, né? Não se falam, não tem dificuldade para dialogar. São pessoas, mas a gente criou expectativa achando que a gente ia... Uma coisa é a comunidade ideal, a comunidade do sonho, a paróquia do sonho, a casa de formação dos sonhos. Outra coisa é a real, né? É as duas pílulazinhas da Matrix. Né? Ou então, o meu professor dizia assim, tu quer o quê? Tu quer o mundo da Barbie ou tu quer o mundo real? Eu falei, professor, de vez em quando é bom o mundo da Barbie, né? Ele falou, não, mas agora eu vou te falar do mundo real. Né? Claro que o mundo da Barbie, de vez em quando, tem que vir aí para dar uma leveza, para dar... Mas a gente tem que estar muito consciente, né, desse mundo real. E esse mundo real começa olhando para o nosso mundo pessoal. Começa a gente entendendo que, às vezes, a gente mesmo tem dificuldade de se suportar, de se aguentar. A gente não se entende. E eu preciso olhar assim, hoje eu estou naquele dia que, se você não quiser falar comigo, eu te agradeço. Mas que bom se a gente tivesse essa leveza de dizer assim, hoje eu não levantei legal, nem eu não me entendo. Então, eu não estou a fim de falar. E mesmo quando o outro não está a fim de falar, ele está comunicando, ele está dizendo. Mas nós nos acostumamos que para comunicar tem que falar. Como é que eu leio o silêncio daquela pessoa que está sentada na minha frente? Como é que eu leio a tagarelice da outra que não para de falar, que não dá conta de viver com silêncio? Né? Cada um tem algo aí dentro que está trazendo. Né? Como é que a gente olha para isso? Né? No nosso coração, na nossa vida, nós carregamos as memórias da nossa história. E nós sabemos que a nossa história, ela é essa história marcada por dicotomias, por sombras e luzes, por dores, por vitórias e fracassos, por alegrias e tristeza, né? E é necessário a gente se entender como é que, às vezes, nós estamos vivendo um sentimento que veio agora, que a gente não deu conta de vivê-lo lá atrás. O nosso sentimento se renova como os nossos sonhos e pesadelos. Né? O Jung vai dizer que quando você tem pesadelo,
é porque o teu inconsciente já está dizendo que você está pronta para lidar com essa realidade. E quem nunca lembra do sonho é porque ainda precisa de um pouco de cultivo, né? Porque os nossos sonhos, ele vai nos ajudando aí, nos encontrando nas nossas verdades, né? Então, a gente olhar, né, para nós. O olhar que a gente tem para o mundo e para outra pessoa, ele sempre vai partir do olhar que a gente tem com a gente mesmo. Né? Se você é dura com você, você vai ser dura com os outros. Se você é exigente com você, você vai ser exigente com o outro. Né? E aí, onde é que a gente aprendeu a ser exigente? A gente tem que voltar lá para a nossa casa, onde a gente aprendeu. Tem que fazer certo, não pode fazer errado. Né? As cobranças que você não deu conta de administrar lá, você continua levando. E tem hora que você pode dizer assim, ok, mãe, está tudo bem. Isso era uma cobrança que era sua, não é minha. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero continuar carregando esse peso. Mas eu preciso olhar para isso, que às vezes a gente está lá com nossos 50, 60, e ainda buscando agradar uma mãe que já nem está mais aqui entre nós. Esperando um olhar de confirmação. Né? Esses dias alguém dizia assim, todo mundo já me falou que eu sou boa, que eu sou capaz, que eu sou inteligente, que eu sou o máximo. Mas de quem eu queria ter escutado isso, eu não ouvi. Eu queria ter escutado da minha mãe que eu sou capaz, que eu posso. Mas, pelo contrário, eu ouvi tantas vezes ela dizer, tu não vai dar para nada, tu não vai chegar a lugar nenhum. Eu falei, então, mas você queria ouvir ou você está querendo provar para sua mãe que você deu para coisa que presta? Não precisa, ela já sabe disso. Ela já sabe que você deu para coisa que presta. Não te preocupe com isso. Mas ela estava sempre satisfeita, porque todo mundo dizia que ela era capaz. Mas de quem ela queria ouvir, ela precisava da confirmação de mamãe. Ela precisava do olhar de mamãe. E às vezes nós precisamos de olhar de papai, de mamãe, né? Para dizer que a gente pode, que a gente é capaz. Né? Então, se conectar com você, revisitar o seu coração, entrar dentro do seu sentimento, sem, assim, no bom sentido, sem vergonha. Né? Às vezes a gente tem que entrar com vergonha mesmo. Não ter medo de admitir, não, tem hora que não estou legal. E está tudo bem. Ou então eu já dizer assim, ó, eu já cheguei numa idade que eu digo lá para minhas irmãs, olha, gente, vocês fiquem de boa que a mamãe chegou numa idade. Se mamãe não tinha filtro antes, agora é que ela não vai ter mesmo. Né? Que as minhas irmãs ligam, Lia, que elas me chamam de Lia, a mamãe está impossível. Eu falei, acostuma, depois dos 75 ela já pode isso e um pouco mais. Né? Agora, como é que nós, nesse lugar que nós estamos de filhos, como é que a gente vai lidar e permitir que a mamãe seja mamãe? Porque a nossa preocupação, a gente está com vergonha, porque a mamãe fala o que quer, ela fala o que pensa, e nós já fomos moldados que tem algumas coisas que a gente pode e outras coisas que a gente não pode. E a minha mãe, ela está num lugar que ela não tem filtro mais, não. Ela fala o que ela quer. Se ela olhou para tua cara e não gostou, ela fala, não gostei de ti, está tudo bem. Mas por que eu tenho que ficar com vergonha? Porque eu estou preocupada com o que os outros vão dizer. Né? Então, se nós queremos compreender as nossas relações sociais, as nossas relações comunitárias, as nossas relações eclesiais, nós precisamos nos entender, nos ter nas mãos. Né? Tem um pensamento que eu carrego ele desde do ano 2000, quando a gente estava celebrando os diversos jubileus, e num desses era o jubileu dos junioristas. E eu estava em Goiânia com a irmã Elza Ribeiro, uma queridona já de 60 anos, cabelinho branco assim, ó, aquele coquezinho aqui, não sei se a Neuci chegou a conhecer. A irmã Elza Ribeiro, ela disse assim, só pode acolher no seu coração outros corações quem tem o coração nas mãos. Às vezes nós queremos colocar tanta gente dentro do nosso coração,
Mas a gente não dá conta de abraçar o nosso coração. Nosso coração está muito cheio. Né? A gente precisa ter tempo para parar e olhar para ele. A gente precisa ter a coragem, às vezes, gente, de dizer assim, ó, hoje eu não tenho nada para oferecer, vou ficar em casa. Hoje eu preciso ficar comigo. Porque hoje eu preciso me acalentar, hoje eu preciso me abraçar, hoje eu preciso olhar para mim, hoje eu preciso dizer para o meu coração que ele está num ritmo mais lento. Eu preciso respeitar que ele está num ritmo mais lento. Alguém me escrevia esses dias assim, irmã Maria, entrei para o mundo dos hipertensos. Falei, querido, olhe quais são os seus excessos. Por que você está hipertenso aos 30 anos? Porque a sua vida tem muita coisa em excesso. E aí tudo no seu organismo tem que trabalhar mais. E aí a sua pressão arterial vai aumentar, porque os excessos estão demais. Né? Então, assim, se perguntar o que eu estou tendo hoje para entregar? Né? E eu tenho que olhar para o meu coração e dizer assim, ó, coraçãozinho, você está cansadinho, você está precisando ser cuidado, você está precisando ser afagado, né? Às vezes a gente já levanta meio atropelado, já meio esfregando o cabelo, porque já tem que ir para a oração, porque tem que estar... Calma. Respira antes de levantar da cama, ou antes de sair da rede. Visualiza o teu dia antes de tu sair da cama. Mas a gente já levanta preocupado com tudo que tem que fazer. Já se perguntando se tu vai dar conta. E aí, gente, a gente precisa entender que nós somos animadores e animadoras vocacionais. E a galera vai olhar para a gente e vai falar assim, será que eu quero essa vida assim? Alguém dizia assim para mim esse dia, ai, Maria, essa vida de vocês é muito louca. Vocês correm demais. E talvez a gente está fazendo demais e sendo de menos. Fazer, a gente sempre vai ter o que fazer. Sempre. Agora, o nosso ser aqui é limitado. Não nos esqueçamos que estamos de passagem no mundo. Assim como Jesus deixou o seio da Trindade e veio fazer uma experiência humana por 33 anos, né? Nós estamos na vantagem aqui. Eu, pelo menos, estou na vantagem de Jesus, porque eu já tenho 54, ele viveu só 33, né? Então, assim, a quantidade do tempo da nossa entrega, não sabemos. Agora, a qualidade da nossa entrega depende de nós. Quanto tempo a gente vai estar aqui para fazer essa entrega? Não sei. Agora, a qualidade dessa entrega... E aqui não é uma qualidade quantitativa, não é qualidade de mercado. Aqui é aquela qualidade que fala ao coração, que toca o coração. Porque a gente pode ter o mais belo discurso, mas se a gente não conseguir falar o coração... Jesus encantava porque ele conseguia falar o coração. E às vezes eu fico me perguntando, o que está faltando que a gente não está conseguindo falar o coração de tantos jovens? E aí volta a pergunta, o quanto eu tenho falado com o coração? Né? No livro do Pequeno Príncipe tem uma frase que diz: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração.
Mas para ver bem com o coração tem que estar bem. Se o coração não está bem, a gente vai ver com o coração que a gente tem. Faz sentido, gente? Eu estou aqui só falando, se vocês não me interromperem, eu vou embora. Fala, Robson. Boa noite, irmã Maria, tudo bem? Boa noite a todos e todas. Irmã, estou achando muito interessante, eu entrei um pouquinho atrasado na aula, quer dizer, no encontro, mas assim, consegui pegar um pouco o fio por conta do tema e tudo. Nós fizemos semana passada o nosso encontro de formação do clero, e justamente teve uma parte dessa questão dos relacionamentos, que são realmente o espelho daquilo que nós vivemos, né, da nossa vocação. E interessante foi que o padre, ele fez uma pergunta muito interessante. Ele disse assim: Jesus, quando ele chamava, ele acolhia. Aí ele dizia assim que a acolhida é o primeiro gesto do nosso coração. Quer dizer, da gente poder acolher. Porque um coração que acolhe é um coração aberto, sem barreiras e tudo mais. E quando a senhora estava falando aí tudo, que a senhora dizia, né, que às vezes de manhã, nos seminários, por exemplo, né, eu tô em estágio pastoral ainda, e nos seminários a gente tem uma vida de rotina, como nos conventos também nós temos as orações, tudo aquilo que caracteriza a nossa vida, a nossa vocação. E às vezes, e se a senhora acentuou, às vezes a gente parece que acorda no automático. Porque tem que fazer assim e tal, tudo. E esquece justamente de que cada coisa deveria ser feita como um dom de amor. Justamente. Eu achei super isso que a senhora falou. Quer dizer, antes de levantar da cama, pensa um pouco no dia. Quer dizer, planeja um pouco, mesmo tendo essa rotina, para quê? Para dar sentido àquilo que nós vamos fazer. Só que, assim, eu tenho só uma curiosidade, não sei nem se é uma curiosidade, mas só um adendo a isso que eu estou dizendo, levando em consideração também alguns jovens que chegam perguntando para nós da vida do seminário ou dos conventos, da vida do seminário e dos conventos, e aí depois quando fazem alguma experiência, às vezes se decepcionam justamente porque esse automático, quer dizer, não faz com que nós expressemos a acolhida nem do novo dia, imagina uns aos outros, né? E não sei se faz sentido isso que eu estou lhe dizendo. Mas ainda nesse ponto da acolhida, para nos ajudar na questão assim, claro, nós temos batido muito na tecla aqui nos encontros, né, que nós devemos primeiro ser animadores de nós mesmos. A nossa vocação ela deve ser todo dia renovada no mesmo sim, daquele primeiro sim dado no início do trajeto, né? E nessa acolhida, assim, às vezes nós vivemos, até anotei aqui, a senhora estava falando, eu estava dizendo assim, às vezes falta um pouco para que nós possamos atrair, e primeiro pela nossa vida, falta um pouquinho da empatia, não é, irmã? A empatia que a gente tem que ter. E às vezes falta também um pouco de sentimento fraterno. Eu senti isso também nessa formação que esse padre colocou, que ele dizia que nós, como cristãos, deveríamos ser, no mínimo, fraternos, nos colocar no lugar do outro. Daí sim, as pessoas poderiam nos ver novamente como aqueles cristãos que diziam, olha como se amam. Aí sim, ia ter muitas vocações, ia ter muita coisa que a gente poderia fazer. Era só uma contribuição que eu queria dar diante da sua fala, que me provocou bastante, e eu agradeço, muito obrigado, e me fez relembrar aquilo que o padre formador estava falando para nós. Obrigado pela oportunidade. O Frei Patrício Ciadini, ele tem um dos livros dele que ele fala assim: como seria bom se as nossas casas fossem de vidro? Ele falou, porque daí se as nossas casas fossem de vidro, a pergunta ia ser, será que as pessoas iam dizer para nós, como diziam para os primeiros cristãos, vede como eles se amam? Ou eles iam dizer assim, vede como eles se matam? Isso não sou eu que estou dizendo, foi o Ciadini, o Patrício Ciadini que dizia, né? Então, assim, como é que a gente, né? Você falava, o Robson falava a questão do desencanto, né? Então, assim, primeiro a gente precisa entender do lugar da onde vem a nossa juventude, né? Não nos iludamos que os meninos e as meninas, primeiro, não, eles vêm porque eles querem ser padre, não, gente,
ter segurança e ter paz é um direito do ser humano. E algumas realidades de família, esse jovem não tem isso. Então, é como se ele estivesse buscando um lugar para respirar. Eu penso que nós precisamos criar, dentro do serviço de animação vocacional, espaços de leveza, espaço onde esses meninos, essas meninas, e aí, independente de vocação para a vida religiosa ou para a vida sacerdotal, mas é um direito do jovem, é um direito do ser humano viver em paz e com leveza, e a estrutura orgânica e física que a maioria dos nossos meninos e meninas vivem hoje não são de leveza e muito menos de paz. Então, eles buscam, respiram isso. Então, se a gente consegue criar pequenos lugares de paz, onde eles possam se sentir, eu não sei se foi na aula passada, mas eu dizia, né? Eu terminei aqui na quinta-feira, geralmente é um dia que é muito cansativo para mim. É o dia que eu atendo, tenho aula de manhã e atendo das 13 até as 21. E aí eu tinha ido buscar a jovem que mora aqui conosco na faculdade. Cheguei em casa, eram umas 10 horas já. E aí um dos meninos ligou. Irmã, eu posso passar aí para falar com você? Pensa naquele dia que tu tá só bagaça. Mas eu estava feliz com aquilo que eu faço. Né? Só que eu senti no tom de voz dele que não adiantava eu deixar para amanhã para escutá-lo. Falei, você está onde, meu filho? Irmã, eu estou na UFAM, né? Quem mora aqui sabe, estava na faculdade. Você está vindo de carro ou você está vindo de ônibus? Tive que fazer todo para me entender a logística. Ele falou, irmã, eu iria de ônibus, mas para chegar na sua casa mais rápido, eu vou pedir um Uber. Mas no tom de voz dele, eu entendi que ele não estava bem. Eu falei, ok, então eu vou tomar um banho, vou fazer um chá e vou esperar você chegar aqui para a gente conversar, né? Fiz um chá aqui de camomila, esperei, deixei o chá gelado, né? Porque aqui está quente, não adianta tomar chá quente. Ele saiu daqui, ele chegou aqui, era 11 horas. Ele falou das 11 até a 1 da manhã. E ele só levantou e disse assim, irmã, se a senhora não tivesse me escutado hoje, talvez a senhora não me escutasse mais. Porque eu não iria voltar para casa. Eu estava totalmente perdido, sem sentido. Eu precisava encontrar algo que me dissesse que valeria a pena eu continuar. E eu não disse nada, eu só escutei, abracei ele forte, falei, você vai ficar bem? Você vai para casa agora? Não, agora eu vou para casa. Aí ele chegou em casa e me ligou. Irmã, não se preocupe, eu já estou em casa. Né? Então, assim, quando eu disse para vocês que eu estava só a bagaça, era um cansaço físico, mas eu tomei um banho. Quando ele chegou, eu já estava belíssima, plena, para poder escutá-lo, porque no tom de voz. Aí, quando ele falava da empatia de Jesus, a diferença, às vezes, do nosso processo com Jesus, se vocês procurarem na Bíblia, vocês não vão escutar, não vão ver nenhum texto onde vai dizer que Jesus olhou. Jesus viu. Quem olha fica na superfície. Quem vê se movimenta. Quem vê, vê com o coração. Quem só olha, tá, se eu tivesse só olhado para ele, meu filho, vem amanhã aqui que eu falo contigo. Mas o tom de voz dele disse para mim, Maria, ele precisa ser escutado agora, não é amanhã. Então, como é que a gente vai criando essa intimidade com os processos, com aqueles que a gente acompanha, para a gente entender o que eles estão dizendo sem ter dito? Fala, Jairo. Jairo? É que está mudo aqui.
Poxa, não... o Jairo está com problema no microfone. Oi, irmã Maria, me perdoe assim o desconhecimento, mas a senhora está em qual lugar do país, por favor? Robson. Eu estou no lugar mais quente, estou em Manaus. Agora eu não escutei vocês, espera aí. Ah, tá, obrigado. Gente. Está em Manaus. Estou na ilha, não estou na Ilha Encantada, estou próximo da Ilha Encantada. É em Manaus. Manaus. Né, Nancy? Coraçãozinho bate assim, ó. Pronto. Robson já terminou? Sim, pode, querida. Tá. Por coincidência, o que eu ia falar condiz muito com sua fala. Ultimamente, o que eu tenho observado, né, alguns jovens estão nessa cultura do imediato, querem as coisas para ontem. Até quando vão procurar alguém para conversar, para saber sobre uma orientação vocacional. Teve um jovem, por exemplo, que chegou dizendo: olha, eu quero entrar no seminário ano que vem. Ele não disse assim, não, eu estou com intenção de entrar no seminário, estou percebendo isso, não. Eu quero entrar no seminário ano que vem. E a gente vai conversar com o jovem, vai fazendo algumas perguntas e vai percebendo com o contexto familiar, né? O pai não está presente, o pai é alcoólatra. Então, ele vai olhando ali a figura do padre, sendo uma referência para ele. E aí, às vezes, eu acho que quando a gente se depara com situações que nem sempre são as mesmas, esse imediatismo são causados por diferentes circunstâncias, mas ter o cuidado com essas situações quando acontecem, investigar a situação e saber o porquê que isso está acontecendo. Então, eu hoje, às vezes, tenho me preocupado muito. Até agora, por exemplo, uma jovem chegou para mim e disse que estava na dúvida se ela iria seguir uma caminhada vocacional religiosa. E também fiz o mesmo questionamento, tudo, para tentar compreender o que estava acontecendo. E nem ela mesma se percebia como é que a vida dela estava acontecendo. Então, fazer com que as pessoas percebam também tem ajudado bastante. Ajudá-los a perceber que todos nós, todo ser humano é chamado a ser feliz. Então, na busca, no lugar que eu estou. E aí não é também ter a felicidade ilusória, né, gente? Achar que ser feliz é não ter problemas, é não passar por dificuldade. Não, apesar disso, a gente amar viver. A gente querer fazer aquilo que a gente faz. A gente gostar do que a gente faz, né? E uma outra situação que a gente precisa ajudar os meninos e também, primeiro, nós, né? A gente tem muita clareza de que, assim, nós ainda somos referência. E quando a gente não é uma referência... E aí também, né, para toda a igreja, para os processos de acompanhamento, para os processos de formação, né? Eu acho que vocês acompanharam aí nas mídias sociais a realidade que a gente viveu aqui numa diocese próxima, com um padre jovem, essa coisa toda. E aí, assim, esse padre era assessor da Pastoral da Juventude. E a gente tinha uma série de eventos. O que aconteceu? Os jovens ficaram tão decepcionados, tão frustrados, que ou seja, não tinha condições. A gente precisava fazer todo um momento de acolhimento para esses meninos, que a dor foi tão intensa, porque assim, eles colocam uma confiança, eles depositam toda... Então, e aí a gente não querer ser super-homem, super-mulher, mas a gente entender que uma vez que a gente está fazendo esse processo, a gente está sendo referência. Né? E aí, para quem é padre, para quem é irmã, não esqueçam, gente, para quem é leigo também, ter alguém que nos escute, alguém que a gente é verdadeiro.
Porque você pode ter gente para te acompanhar, para você partilhar a vida. Mas se tu não for verdadeiro, não adianta nada. Eu preciso encontrar alguém que eu fale assim, ó, eu estou aqui, eu não vou ter vergonha de me despir diante de você, de dizer quem eu sou. O que me incomoda? Agora, para a gente ficar lá contando quantas Ave Maria a gente rezou, o dia que a gente não rezou, o dia que a gente não foi na missa, isso não vai resolver. Eu preciso dizer das coisas que estão, sabe, acelerando o meu coração, ou das coisas que estão esfriando o meu coração. É dessas coisas. E entender que o outro vai me ouvir e vai me abraçar com aquilo que eu entrego. Antes, não esqueçam disso, gente. Antes de ser pai, de ser mãe, de ser padre, de ser irmã, de ser papa, de ser bispo, você é gente, você é pessoa que tem dor. Senão a gente fica nos nossos papéis. Se a gente não cuidar, a gente fica no papel, no status da irmã, no status da psicóloga, no status. Isso são papéis. O que vai fazer a diferença na vida das pessoas é o quanto eu vivo com integridade o meu ser pessoa, dizendo que eu erro, que eu caio, que eu tenho dificuldade, que eu busco ajuda, né? Senão eu não dou conta, senão o meu testemunho fica a desejar. A gente precisa aprender com o Mestre Jesus que quantas vezes ele se retirava para ir para ficar com o pai para dizer, pai, é isso mesmo que eu estou fazendo, tá certo? E quantas vezes o judeu dele falou forte, né? A mulher cananeia, eu brinco, fala, a mulher cananeia converteu Jesus. Irmã, como a senhora fala isso? Se vocês falarem aí depois que eu falei, eu digo que eu não falei, por mais que está gravado, né? Quando a mulher pede para Jesus curar, fala, não se pode dar jogar pão aos porcos, aos cachorros. E ela fala, tirar dos filhos dos cachorrinhos, né? Aí ele olha e fala assim, mas os cachorrinhos se contentam com as migalhas que caem da mesa dos seus donos. A mulher sabia do lugar dela. Ela sabia da dignidade dela. Ela não estava pedindo nenhum favor para Jesus. Ela sabia do quanto que ele podia. E aí, rapidamente Jesus consegue se revisitar e olhar o quanto que a sua cultura está impregnado nele. E ele, mulher, e aí ele devolve essa mulher para ela mesma. Mulher, a tua fé te salvou. Não busque fora de você o que já está dentro de você. Né? Acho que a gente tomar consciência que às vezes nós estamos em muitas buscas. Buscando conhecimento, buscando formação, buscando não sei o quê. Mas a gente não está buscando dentro da gente. O meu cardiologista, ele dizia assim, Maria, tudo que a gente precisa para viver bem, para ser feliz, o Criador já colocou dentro de nós. Nós só precisamos fazer o caminho de descobrir, de garimpar tudo aquilo que o Criador já nos deu. Mas a gente pega um pacotinho daqui, um pouquinho dali, uma dali, pega uma dor de alguém daqui, outra dor do outro dali, e a gente começa a brigar não com aquilo que é nosso, a gente começa a entrar no espaço dos homens e das mulheres justiceiros. Não estou dizendo que a gente não tem que ser justo, não é isso. Mas seja justo com você mesmo. Seja amoroso, né? Eu falo que de vez em quando a gente tem que viver um santo egoísmo. Não sei se tem egoísmo santo, mas eu criei, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto se der o outro. Porque eu preciso entender o que é que eu estou entregando. Se eu levantei azedo, mal-humorado, fica em casa, não vai não. Porque as pessoas já têm tanto sofrimento, tanta dor. Não seja... A nossa Madre Geral, quando ela veio nos visitar, eu já te passo a palavra, Nina. Ela disse assim, ela conversou com todas as noviças, na época eu estava no noviciado, ela conversou com as noviças e ela depois saiu e falou assim, Irmã Maria, as nossas meninas têm tantas dores, são marcadas por tantas dores, eu espero que nós, enquanto congregação,
não sejamos as responsáveis por mais dores na vida delas. Nossa, aquilo foi para mim assim... Eu espero. E ela é tão humana, gente, que mesmo as meninas, 2 que saíram, ela acompanhou lá da Alemanha, e a Alemanha, ela acompanhou lá da Alemanha o processo dessas meninas e diz assim, olha, independente do lugar que vocês, da escolha que vocês vão fazer, eu quero que vocês saibam que vocês foram e são muito importantes para nós. Que vocês deram uma contribuição importante. Contanto que ela acompanha as meninas nas redes sociais, ela não deixa de mandar um recadinho de parabéns quando elas estão de aniversário, sabe? Ela curte o que elas postam. Então, assim, esse cuidado que eu tenho, que a gente precisa ter, mas começando com a gente. Diga, Nilda, agora deixa eu passar a palavra para você, querida. Você está com um tempinho com a mão levantada. Boa noite, paz e bem. Paz e bem. Então, sou irmã Nilda, das Irmãs Franciscanas Missionárias de Susa, Caxias, Maranhão. Eu gostaria de fazer 2 partilhas e, ao mesmo tempo, pedir, talvez, a sua luz, irmã, né, como alguém experiente, como um profissional também. Primeiro, um pouco mais específico da vida religiosa. Nos últimos tempos, a redução, né, de irmãs nas fraternidades, isso tem sido bem claro, né? Um tempo era 9, 10 irmãs, até muito mais. Agora, as fraternidades são formadas por 3, 4, né? Ixi, que nós estamos em 2. Em 2, né? Pois essa é a realidade. E depois, uma outra coisa que tem acontecido muito é a necessidade do inserimento no mundo profissional para o autossustento. E... Então, eu vejo isso como um grande problema ou um grande empecilho na acolhida dos jovens, né? Já falando aqui também do caso que você relatou um pouco antes. Então, como acolher esses jovens diante dessa nossa realidade? E, ao mesmo tempo, vem a questão do fazer. Se a irmã trabalha, sobretudo quem trabalha profissionalmente assim, claro que trabalhar em casa é trabalho, trabalhar na pastoral é trabalho, mas quem trabalha profissionalmente, que precisa obedecer também a um horário, como que a pessoa ainda vai ter tempo para fazer bem uma pastoral, para estar com o povo? Então, acaba sendo o fazer, ser o fazer, porque a gente precisa fazer, nem que não queira, nem que não queira. Eu sou um tipo de pessoa, eu gosto, né, de perder tempo, entre aspas, com os jovens. No caso, eu trabalho muito com a juventude. Mas tem dia que a gente está saturado, cansado mesmo fisicamente, mas a gente precisa ainda fazer. Precisa, porque a gente precisa se encontrar com eles, precisa das orientações, precisa conviver com eles. Porque não adianta só falar ou aparecer de vez em quando. Precisa estar realmente com eles. Então, eu fico pensando, meu Deus, o que a gente vai fazer? Até mesmo porque, quando a gente pensa nas irmãs mais jovens, é que são também a força, no sentido de que podem ainda se inserir no mundo do trabalho, ainda tem essa possibilidade. E como ainda ser essa presença no meio do povo, sobretudo as juventudes, e, ao mesmo tempo, poder escutar, acolher. A maioria dos jovens hoje estão com ansiedade, justamente porque não conseguem dar de conta da universidade, da pressão familiar, pressão de trabalho. É muita coisa, é muita coisa. Aí, quando o jovem vem para os nossos conventos, vão encontrar as religiosas mais ou menos na mesma situação. E, às vezes, por necessidade mesmo. A gente precisa trabalhar, não tem mais essa de que vai cair do céu, como um tempo mais ou menos caiu, né? Assim as irmãs dizem. Estamos no tempo das vacas magras, né? Então, esse é um grande problema, né? Que se você puder comentar depois. Mas um outro problema é assim, eu falo muito, inclusive agora, esta semana, a gente estava aqui com os nossos superiores gerais e nós reunimos com a equipe de pastoral vocacional e falava nessa casa vocacional. Assim, eu vou dar minha opinião, né? Me desculpa se vai contrariar talvez um pouquinho. Eu defendo essa questão de uma casa vocacional, um espaço que seria uma casa não muito grande, pequena,
inserida, ou seja, uma casa pastoral, não uma casa de burocracia, uma casa sede, uma casa assim mas uma casa pastoral, que as irmãs tenham essa disponibilidade para estar com os jovens, né, que possam fazer a pastoral, acompanhar as juventudes, mas ao mesmo tempo que eles possam ir se inserindo na vida religiosa. Então, se a jovem ficar para ser freira, se ela descobrir que essa vocação mesmo é isso que ela quer, ela permanece. Senão que aquele tempo ali, talvez uns 6 meses, seja um tempo de uma saída do próprio ambiente que ela vive, mas para ela ver aquilo de fora. Porque, às vezes, o jovem não consegue perceber a situação real da família deles, porque eles estão inseridos lá dentro. Tem uma jovem que, por exemplo, uma jovem que eu acompanho um pouco assim, que eu acho que a solução para a vida dela era sair da casa dela, porque ela carrega a família nas costas, para saber se a família conseguiria viver sem ela, ou se ela também consegue viver sem a família, porque ela se sente útil dessa forma. E eu penso muito nessa casa, uma casa vocacional para trabalhar as vocações com jovens, que não necessariamente seria a vocação religiosa, mas para fazer eles descobrir aquilo que já está dentro deles. Eu gostei muito da sua fala, quando você disse assim, né? Os jovens não têm vocação, eles são vocação. Eu acredito muito nisso, mas eu acho que eles precisam de um espaço para viver essa vocação. E a vida religiosa consagrada, ela tem essa capacidade, ela tem. Apesar de que já perdeu muito com essa questão do inserimento no mundo do trabalho, dessa necessidade, e acaba tendo pouco tempo, não sei, né? Se você puder comentar um pouco, irmã, clarear um pouco aí as ideias, não sei, me orientar um pouco. 2 coisas. Eu fiz o ano passado, 2021 e 2022, eu quis me inserir no mundo corporativo, porque eu queria entender a dinâmica das empresas. Né? Fui trabalhar esse processo mesmo, só que eu sempre chegava nas empresas dizendo assim, treinamento de você ser o melhor gestor, essa coisa toda, isso eu não vou fazer, porque já tem as meninas que fazem. A gente era uma equipe, então fazia o primeiro momento de escuta, o momento de avaliação de clima organizacional, essa coisa toda, né? Esse trabalho eu fazia, as escutas, a avaliação do clima organizacional que vem a partir das pessoas e tal. E o que eu fui assim, sabe, que foi uma tapa na cara. Primeiro, nós temos muitas coisas que a gente foi deixando da vida religiosa, diga-se de passagem, né? Quando a vida religiosa começa, ela começa com os eremitas indo para o deserto, porque o mundo estava... Eles não estavam satisfeitos com o mundo. Eu não estou dizendo que a gente tem que voltar para o deserto, não. Porque o deserto já está entre nós. Nós estamos em cidades povoadas, com arranha-céus do nosso lado, e as pessoas estão no deserto. As pessoas estão no deserto da escuta, no deserto da acolhida, no deserto da leveza, né? E aí eu cheguei nas organizações e dizia assim, eu estou aqui para falar com pessoas, eu quero falar com pessoas. Eu lembro fortemente de um senhor que era um gestor da hierarquia maior da empresa. Eu fiz uma dinâmica com eles de parar e se olhar nos olhos. Eu pensei que esse homem ia ter um negócio, né? Porque ele virava para cima, ele olhava para baixo, ele não dava conta. E aí a pessoa que estava na frente dele ainda era bem baixinha. Ele era enorme e ela baixinha. E eu dizia, é para olhar nos olhos. E ela ficava assim, olhando para ele, e ele assim, olhando para ela. Mas no final ele chegou assim, Maria, ele disse assim, posso te dar um abraço? Eu sabia que ele queria um abraço, não é que ele queria me dar um abraço, ele queria um abraço. Ele estava necessitado de um abraço. Eu disse, com todo prazer eu vou lhe dar um abraço. Ele falou, muito obrigado, porque hoje você me lembrou que eu tenho coração. Faz tempo que eu não sentia. Eu falei, não, coloca a mão no coração, sente ele bater. Faça esse exercício, gente, de vez em quando, para vocês se darem conta. Porque, irmã, não é o quanto fazer ou o quanto estar junto aos jovens. É a qualidade do quanto a gente está. Por exemplo, eu acompanho aqui a rede de assessores e cuidantes da juventude. Eles sabem que eu estou pontualmente com eles. Mas quando eu estou inteira com eles.
E vai ter dia que eu vou dizer assim, gente, olha, por questões aqui da minha comunidade, eu não vou poder estar com vocês. E eles entendem. Eles entendem que a gente precisa... Olha, nós temos o retiro comunitário, vou estar rezando com vocês, por vocês, mas nesse domingo, porque assim, a gente já tem as datas. Se eles mudam uma data, eu não consigo acompanhá-los, né? A outra coisa é importante ter essa casa, beleza. Só que a gente precisa criar nas nossas comunidades e paróquia pequenos oásis de escuta. Quando eu estava na coordenação da pastoral vocacional aqui de Manaus, nós tínhamos a pastoral vocacional, a PJ e a rede de assessores, nós trabalhávamos em parceria. Então, nós tínhamos uma sala e a gente tinha pessoas das 8 da manhã até as 21 horas, lá no centro, na Cúria, no centro de pastoral, na sala da PV, a gente tinha um grupo de pessoas que se revezava, tinha os psicólogos, tinha os não... Era eu e mais uma irmã que era psicóloga, então, se tinha demandas que era para psicóloga, eles já passavam para a gente. Então, a irmã Madalena e eu, a gente não ficava... a gente já ia lá com os casos para a gente atender. Então, assim, eu vejo que falta esses espaços nas nossas comunidades, seja comunidades religiosas, porque a gente entender que você abrir um espaço para você atender um jovem, gente, você mexe na tua estrutura comunitária. As minhas irmãs estavam aqui agoniadas, era 1 hora da manhã, elas estavam preocupadas comigo e preocupadas com o menino que tinha que voltar para casa. Então, assim, além de ser a questão da casa, irmã, tem que ser uma mudança de mentalidade. As nossas estruturas religiosas e comunitárias, a gente precisa passar por um processo de conversão de mentalidade, porque nós ainda estamos com muitas crenças, né? Com muitas crenças que nos impedem de viver esses espaços de escuta. E, assim, outra coisa, se você não consegue estar todos os finais de semana, até pela sua saúde mental, se você trabalha, imagine que você é professora, não sei se mas trabalha a semana toda como professora. Tu tem que ter um final de semana para ti, mulher. Não, gente, 3 finais de semana eu tô, beleza, inteirona para estar com vocês, mas um final de semana eu tô em casa. Tem que ter tempo para te rezar, para te arrumar tuas coisas, para te... Sabe? Precisa ter um tempo. Ou, né, o nosso famoso tempo que a gente fala, segunda-feira, né? Segunda-feira, em alguns lugares, é dia de tu tirar para poder cuidar das tuas coisas, é dia dos padres fazer o seu domingo e tal. Mas a gente precisa ser verdadeiro com esse nosso tempo. Porque a gente cria, quando a gente tem o tempo, a gente cria um monte de negócio para não cuidar desse tempo. A gente tem dificuldade de ficar sem fazer nada. E a gente ainda se sente culpado quando a gente quando a gente não faz. Né? Então, assim, eu acho interessante essa ideia da casa, irmão, mas a gente também precisa, no caso dessa jovem que você faz, né? É preciso fazer um acompanhamento com essa menina, que mesmo ela estando lá, ela tenha condições de entender que ela não é responsável pela família. Porque senão ela vem como fuga. E aí, aqui, eu falo isso porque tem jovens aqui que eu acompanho, que de vez em quando eu dou uma ajuda, falo assim, vem cá, meu filho. A semana que vem, se tu não resolver isso aqui, tu não volte aqui, não. Porque a gente tem que lidar com a ternura e com a firmeza. Né? Por exemplo, teve uma semana passada que eu atendi, eu falei, se tu não fizer a inscrição para o vestibular, porque não é um jovenzinho de 17 anos, eu até falo para ele, se tu não quiser fazer, meu filho, não faça agora, não. Isso é doideira, tu ter que decidir tua vida aos 17 anos. Mas esse já tinha 28 anos. Eu falei, se tu não fizer a tua inscrição para o vestibular, ele tem condições, né? Não precisa vir aqui para atendimento, não. Hoje ele já me mandou aqui, ele ainda tira foto, manda, fiz a inscrição feita, sabe? Então, assim, a gente precisa trabalhar com essas duas forças, ternura e firmeza.
E quando a gente está falando de firmeza, a gente não está falando de ser impositor, de dizer assim, ó, porque eu te amo, eu estou te pedindo isso, mas com leveza, né? Então, eu vi que alguém colocou aqui, nós temos um grupo de 20 psicólogos, e hoje, com as faculdades, nós temos essa possibilidade da gente criar esses espaços profissionais, né, para acompanhar. Uma outra coisa, que aí eu acho que nós podemos fazer isso, porque isso é o nosso dever enquanto vida religiosa, vida sacerdotal. Eu tenho feito uma experiência aqui com os jovens de oferecer retiros, mas retiros mesmo, momentos de silêncio, gente. Eu estou, como diz a minha professora, eu estou passada com a capacidade e com a necessidade que os meninos e meninas têm de fazer silêncio. Esses dias eu estava com 75 jovens. Eu falei, olha, trabalhei com tudo a partir da Samaritana. Eu falei, agora vocês vão encontrar a Samaria de vocês, encontrar o poço de vocês. Eu coloquei assim, 30 minutos está bem para vocês? Vocês conseguem fazer isso? Porque eu estava preocupada na minha cabeçona que eles seriam incapazes de fazer esse silêncio. Foi um tom na minha cara. Eles voltaram depois de 1 hora. E um dos jovens disse assim, irmã, ninguém nunca me ofereceu isso. Ninguém nunca me disse que era possível ficar em silêncio olhando para a minha vida. E aí o pessoal me chama para retiro. Irmã, precisa levar violão? Não precisa levar nada. Você não precisa levar violão, não precisa levar banda, não precisa levar nada. Se eu precisar, eu peço um refrão. Porque o pessoal, não sei bem para vocês nas regiões de vocês, fala de retiro aqui, é uma loucura, é uma griteira, é uma barulheira. Eu falei, não, retiro é retiro. Retiro já está falando o termo, retiro, retirar-se. Né? E eu acho que se nós, enquanto vida religiosa, criamos pequenos momentos que esse jovem possa se revisitar, a gente já faz um bem enorme para a vida deles. Sabe? E aí, irmã, com relação à nossa vida de trabalho, é isso mesmo, mas a gente precisa encontrar leveza nesse nosso trabalho. A gente não pode ser entrar no mundo do trabalho, até porque as empresas hoje que querem de sucesso, tem empresa aqui que está criando, tem dentro da empresa, criou a sala do relax, que o pessoal depois no seu horário de almoço, tem colchonete, tem som ambiente, tem um óleo essencial que as pessoas podem, que os funcionários podem usar. Uma vez por mês, a empresa tira todos os gestores, tá? Eu estou falando de empresas que eu fui lá. Ela tira todos os gestores, leva para um espaço, e aqui, modéstia à parte, eu posso dizer para vocês que a gente tem uns espaços maravilhosos, de rio, de igarapé, de espaços mesmo, deslocando essas pessoas, e eles tiram no horário de trabalho. Eles têm um dia por mês que eles passam com todos os gestores. Lá, nesse espaço, eles encontram sala de massagem, escuta terapêutica, esses momentos mais que eles têm espaço para falar da vida. Isso empresa. Não estou falando de comunidades, né? Então, eu acho que nós precisamos aprender um pouco com eles. Uma outra questão que a gente precisa, que era nossa, que a gente perdeu, a rotina criativa. É diferente, né? A rotina criativa, a rotina que te torna uma pessoa proativa com leveza. Tá? Então, assim, isso eu estou falando para vocês a partir do momento que eu comecei a adotar a rotina criativa na minha vida, a minha qualidade de vida é outra. Né? Porque na rotina criativa você vai, desde o momento que você levanta, você coloca, inclusive eu tenho aqui, ó, tá aqui o meu caderno, não sei se vocês conseguem colocar aí, que eu coloco aqui, ó. Não é uma agenda, é uma rotina com as 5 prioridades do seu dia, e você vai colocar ali 3 coisas que você vai evitar,
E no final do dia, 3 motivos de gratidão. Santo Inácio fazia isso com tanta leveza no exame espiritual de, né? Agradecer, reconhecer e se propor amanhã ser diferente. Nesses 3 pontinhos, Santo Inácio coloca a rotina criativa, né? Então, uma vida com rotina é uma vida saudável. Não é a rotina pesada, né? É uma rotina leve. Ok? Mais alguém, gente? Irmã Maria Couto, vamos já encaminhando para os Eu já ia falar aqui, porque no meu é 20, mas no de vocês já é. Se alguém tiver aí alguma pergunta, alguma dúvida, eu gostaria que todos abrissem as câmeras para a gente tirar uma foto, né, um print da tela, e pediria alguém para fazer a oração de encerramento, voluntariamente, se dispusesse a fazer a oração, uma oração espontânea, que brota do coração. Foi falado muito hoje da espontaneidade, né, de expressarmos aí o que estamos sentindo e também o que estamos vivenciando a nível da espiritualidade. Então, se alguém quiser fazer a oração, a irmã Neuci. Não, eu quero perguntar uma coisa ainda para Maria. Pode perguntar, irmã Neuci, aí eu vou tirando um print aqui da tela, tá bem? Fica Irmã Maria, você nos fez desenhar 2 corações e nós só trabalhamos com um. Já vou te passar a mensagem final do último. Mas eu posso rezar também, se for o caso. Tá bem, tá bem. Tá, então, só respondendo a pergunta da irmã Neuci, para o segundo coração, o primeiro coração vocês encheram ele de um monte de coisa. No segundo coração, que vocês vão levar de tarefa para casa, o que é que você quer cultivar no seu coração, ou nesse mês, ou nessa semana, que te traga mais leveza? Que você quer. Depois lá, o padre vai enviar para vocês os slides, que eu já mandei para ele. Como sempre, eu nunca termino, já me acostumei com isso. Tá? Então, assim, no segundo coração é o que você quer cultivar. Não muita coisa, tá, gente? O que você quer cultivar no seu coração, neste coração, que vai te trazer mais leveza, que vai te trazer mais alegria, que, sabe? Ou de repente você pode dizer, não, eu quero cultivar alegria, eu quero cultivar não fazer nada, tirar um tempo para mim não fazer nada, sabe? O que você quer cultivar no seu coração. Inclusive, lá no desenho de vocês tem um coração sendo cultivado, aí vocês vão poder olhar para ele. E coloque num lugar, não jogue não esse coração, coloque ele lá num lugar que você olhe para ele, que você perceba, né, o quanto ele estava cheio, né, e esse outro que você, é o mesmo coração, batendo na sua vida, mas que ele precisa continuar agora com um pouquinho mais de leveza, porque para cuidar do outro, para cuidar de outros corações, você tem que cuidar do seu coração, né? O Freud, ele diz assim, quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Quando a dor de não ser inteiro, de não estar inteira, for maior do que o seu medo, você muda. A gente se dispõe a mudar, a gente se propõe a mudar. Né? Oxalá que a gente não precisasse ter que mudar ou fazer alguns retornos no nosso coração pela dor, mas que a gente pudesse fazer isso com leveza. Eu acho que no outro grupo eu já falei, mas eu vou dizer aqui também. Se vocês quiserem tirar um tempinho para curtir com leveza, assista um desenho, tem no YouTube, mas tá? O Menino, a Raposa e a Topeira. Assistam e se vejam. E um outro bem interessante
E aí, no caso, esse é o livro, né? Não tem vídeo, é o livro da Brené Brown. Eu posso depois enviar, Brené Brown, A Arte de Ser Vulnerável. Tá? Ela nos ajuda, assim, nessa dinâmica da gente se ver, da gente se tomar nas mãos. Tá bom? Ok, acho que vamos encerrando, então, já estamos aí nos minutos finais. Gostaríamos aí de agradecer a Maria Couto, né, por este momento de partilha, de nos fazer refletir sobre as nossas opções, sobre a nossa vida, sobre como estamos, né, qual caminho estamos seguindo. Acho que é sempre um tema muito interessante neste tema, né, cuidar de si para cuidar dos outros, um pouco do nosso trabalho vocacional. Então, nossa gratidão, irmã Maria Couto. Só alguns avisos antes de passarmos para a oração final. O próximo encontro nosso será com a irmã Maristela Ganassini. Ela é da CRB Nacional e é coordenadora do SAV da CRB. Né? E o tema que ela vai trabalhar é para construir cultura vocacional. Nós estamos aqui com a nossa escola vocacional. Como é que esse espaço do discernimento, do possível da vocação, do chamado, sermos vocação, como a irmã Maria Couto nos recorda, ela pode ocupar todos os nossos espaços, né, eclesiais, comunidades, enfim. Aí se utiliza essa palavra cultura vocacional, porque é algo que deve ser do dia a dia nosso, né, de nossas comunidades, do nosso trabalho eclesial. Então, a irmã Maristela Ganassini vai trabalhar conosco 4 de novembro, no mesmo horário. Está bem? Essa nossa escola, irmã Maria Couto, é uma parceria que estamos fazendo entre o Instituto de Pastoral Vocacional, o Regional Nordeste 5, né, que compreende todo o estado do Maranhão, e a Universidade Católica do Maranhão. Então, estamos no nosso 6º encontro hoje, teremos mais 4 encontros pela frente ainda, né, a cada 15 dias, nas segundas-feiras à noite. O IPV está organizando também uma missão, para quem se interessar, depois podemos conversar, ou no grupo da SPAV, né, que temos aqui, ou no particular, uma missão vocacional na diocese de Bacabal, na paróquia, no município de Vitorino Freire, em julho do ano que vem. Uau, já gostei. Julho do ano que vem, de 4 a 13 de julho, missão vocacional. Essa missão é organizada pelo IPV, compreende os institutos que fazem parte, leigos, formandos, né? Então, estaremos indo para Vitorino Freire, diocese de Bacabal, 4 a 13 de julho. Quem se interessar, quem estiver disponível, aí depois a gente pode conversar, se tem alguma dúvida, se interessar, podemos conversar depois. Tá bem? E estarei dando esses avisos nas nossas próximas escolas vocacionais também aqui do Regional Nordeste 5. Ok? Valquíria, só a Valquíria levantou a mão? Foi sem querer. Ah, tá. Tá bem, Valquíria. Desculpa. Sem problema. Ok? Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, né? Foi, nossa, uma noite muito boa, agradável. Irmã Maria Couto, nossa gratidão, né, por conduzir a reflexão, então, nessa noite. Irmã Neuci, gostaria... Você já tirou a foto? Nossa! Já tirei, é um print. Rápido. Tá bom. Eu quero convidar... Depois eu coloco no grupo lá. Tá bom. Quero convidar cada uma, colocar uma mão no nosso coração e sentir a batida do coração. Nós começamos nosso encontro olhando para este coração. Neste momento, nós queremos senti-lo e nos darmos conta do nosso Criador, que com tanto carinho o criou
e nos dá a possibilidade de que ele possa bater e nós respirar. Como dizia, nós deitamos, descansamos e ele continua trabalhando. Abra a outra mão no sentido de receber. Perceba que Deus, Trindade Santa, continua lhe dando a vida, continua lhe chamando para cuidar da vida, para defender a vida, a sua, e ela possa se estender no cuidado dos outros. E neste momento, nesta noite, colocou junto conosco a Irmã Maria Couto, para nos fazer sentir e nos alegrar e nos motivar a continuar a cuidar desse coração. Por isso, juntos digamos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. E que Deus Trindade continue nos abençoando, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para nós. Boa noite, muito obrigado, abraço. Boa noite. Boa semana. Boa noite. Boa noite para todos. Obrigada, Irmã Maria. Boa noite. Saudações para o povo ali, para os meninos. Pode deixar, vou mandar.